A doença renal aguda e a doença renal crônica são importantes doenças renais. A principal diferença entre ambas é que a doença renal aguda é reversível, então quando o animal tem a doença renal aguda, ela pode ter a recuperação dos néfrons lesados. O néfron é a unidade básica do rim, é a menor unidade renal responsável pela filtração e também pela formação de urina. Esta estrutura ela é formada por um corpúsculo renal que compreende o glomérulo e a cápsula de Bowman, e por túbulos renais, que compreende o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Então essa figura que vocês estão vendo aqui é um néfron. A doença renal acontece de forma muito abrupta e normalmente se consegue determinar a causa dela. A doença renal crônica é irreversível, ou seja, não tem como recuperar os néfrons lesados. Não tem como recuperar, mas tem como estacionar a lesão e melhorar a condição clínica do animal. Na doença renal crônica, os néfrons que já estão lesados já morreram. Então não tem mais o que fazer. Não há uma recuperação deles. O próprio rim, ele fica com a fisionomia diferente dessas doenças. Na doença renal aguda, o rim ele fica maior, edemaciado, em que se formou um edema e pálido. Na crônica, o rim diminui, ele fica mais denso, menor e apresenta também ondulações superficiais. Mas neste vídeo eu vou falar somente sobre a doença renal aguda e as suas causas. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar sobre a doença renal aguda e as suas causas. Nesta doença, a perda de função do rim é súbita, é de uma hora para outra. O rim ele fica maior, ele fica mais pálido e acumula ureia e creatinina. E assim o rim pode estar em um quadro chamado de azotemia. A azotemia é quando há a elevação de ureia e creatinina no sangue do animal, mas eu não vou explicar sobre isso aqui. E eu fiz um vídeo somente sobre azotemia. Eu vou deixar o link aqui para que você assista também. É fundamental que você entenda sobre a azotemia. Ela está relacionada com as doenças renais. A doença renal aguda acontece necrose tubular, necrose, morte dos túbulos renais. Lembrando que os túbulos renais fazem parte do néfron e o néfron é a unidade básica do rim. E também pode ter inflamação renal, traumas e alterações isquêmicas, que é a redução do fluxo sanguíneo, são importantes para que o rim sofra de doença aguda. O choque grave, o animal entrou em choque hemorrágico, também leva à doença renal aguda. Hemorragia intensa, o animal perde muito sangue e dessa forma não chega sangue suficiente no rim. E a hemoglobina, ela tem uma função importante, que é transportar oxigênio. A hemoglobina faz parte do sangue, ela é um dos componentes do sangue. Se não chega sangue suficiente no rim, consequentemente não chega oxigênio suficiente no rim. E isso vai afetar o funcionamento desse órgão. Essa falta de oxigenação é chamada de isquemia, falta de oxigenação renal. E dessa forma, os néfrons ficam lesados, machucados. No caso de uma desidratação e de uma hipotensão. Na desidratação, como tem pouca água no corpo do animal, ele fica fraco, tonto, sem energia. E assim vai chegar menos sangue no rim, menos oxigênio, e isso vai afetar também o funcionamento dos néfrons. Na hipotensão, ou seja, baixa pressão arterial, o animal ele fica sem energia, ele fica tonto, pode até desmaiar. E em casos mais graves, ele pode entrar em choque.
E como o animal está fraco, não vai chegar sangue suficiente para que o rim trabalhe. E isso vai afetar também o funcionamento normal dos néfrons. A hipovolemia, que é a mesma coisa, né? Baixo volume sanguíneo. Então vai fazer o quê? Vai chegar menos sangue no rim. A anestesia profunda é outra causa da doença renal aguda. A anestesia profunda pode levar a uma hipotensão, que é a baixa pressão arterial, fazendo com que chegue menos oxigênio no rim. E isso vai levar a uma doença renal. Outra causa é a coagulação intravascular disseminada, CID, ou seja, isso leva a uma trombose. A trombose é decorrente da formação de coágulos, que é um aglomerado de sangue gelatinoso semissólido. E esses coágulos, eles vão ficar em lugares em que não houve sangramento. E dessa forma vai prejudicar o quê? O fluxo sanguíneo. O fluxo do sangue. O sangue vai ter dificuldade em ultrapassar essa barreira que é o coágulo. Essa formação de microtombos nos vasos sanguíneos do rim pode fazer com que o vaso ele fique obstruído, entupido. O trombo, então, ele entope o vaso e assim fica mais difícil o sangue passar. E dessa forma vai chegar pouco sangue no rim, chegando menos oxigênio no rim, levando a uma isquemia, baixa oxigenação renal. As reações transfusionais também podem levar a uma doença renal aguda. A reação transfusional é toda e qualquer circunstância que ocorra como consequência da transfusão sanguínea, durante ou após a transfusão sanguínea. Como, por exemplo, hipotensão, contaminação bacteriana, reações alérgicas, reação hemolítica aguda. E nessa última reação hemolítica aguda, ela é a presença, de anticorpos no sangue do receptor que reagem contra os antígenos nas hemácias do doador, que está doando. E se observa com isso um acúmulo de um complexo chamado complexo antígeno-anticorpo. Esses imunocomplexos se acumulam nas artérias, nas articulações e no rim. Esse acúmulo vai dificultar a chegada de sangue no rim, vai diminuir a chegada de oxigênio e dessa forma aparece um quadro de isquemia. Pancreatite. A pancreatite é a inflamação do pâncreas e essa inflamação do pâncreas pode levar a uma inflamação difusa dos órgãos que estão próximos dele. E essa inflamação obstrui os vasos e assim aparece também um quadro de isquemia. Sepse é a infecção generalizada, tem bactérias no corpo todo do animal. Também pode levar a uma doença renal aguda. Hipertermia e hipotermia, eles também levam à isquemia. Queimaduras. O paciente queimado também tem uma infecção generalizada. Também pode levar a uma isquemia renal. E as nefrotoxinas, que são toxinas que vão lesar o rim. Os agentes nefrotóxicos são agentes que podem lesar, machucar o rim. Tem-se os analgésicos, antieumínticos, antifúngicos, antibióticos, anestésicos, quimioterápicos. Dentre os analgésicos tem-se o ibuprofeno, piroxicam, fenilbutazona. Entre os antimicrobianos, nós temos os aminoglicosídeos, cefalosporinas, sulfonamidas, tetraciclinas. O paciente, que faz utilização contínua todo dia de analgésicos, de antibiótico, ele pode desenvolver uma doença renal aguda. Um exemplo disso é um paciente que está fazendo um tratamento para neoplasia, tumor, e faz uso contínuo de agentes quimioterápicos como cisplatina, doxorubicina, metotrexato, e podem também desenvolver uma doença renal. Metais pesados como cádmio, cromo, chumbo e mercúrio, eles também são agentes nefrotóxicos. Veneno de cobra e a hipercalcemia, alto nível de cálcio no sangue, causam também
doença renal aguda. Compostos orgânicos presentes em pesticidas e em herbicidas também podem causar doença renal. E também pigmentos como a hemoglobina e mioglobina. A mioglobina é uma pequena proteína transportadora de oxigênio encontrada nos músculos esqueléticos e cardíacos. Por exemplo, um paciente tem uma hemorragia renal. Esse próprio excesso de sangue no rim pode originar uma doença renal aguda. Isso porque a hemoglobina é nefrotóxica. Agora um outro exemplo, uma doença em equinos muito comum chamada amiosite, que é por esforço do equino. O animal, que faz muito esporte, que faz muito esforço, ele acaba tendo uma inflamação muscular e a degradação do músculo. E assim ele libera mioglobina na urina. A urina do animal ele fica de cor preta. O equino tem um quadro de mioglobinúria. A mioglobinúria é a eliminação de mioglobina pela urina, depois dela ter sido liberada dos músculos e caído na corrente sanguínea. E a mioglobina é nefrotóxica. E os agentes de contrastes radiográficos, eles não são indicados em pacientes que podem levar a uma doença renal aguda. Radiografias, tomografias e exames de ressonância magnética não devem ser indicados para pacientes que possam ter uma doença renal aguda. Por isso que atualmente, hoje em dia, eles estão ficando em desuso. Está sendo menos usado na nossa área, na área da medicina veterinária. Outra causa que leva à doença renal aguda é a intoxicação por plantas. Por exemplo, o lírio. Cálculos, tumores, sangue seco, coágulos de sangue, estenose de uretra, tudo que causa obstrução do trato urinário pode levar a uma doença renal aguda. Concluindo, tem-se diversas causas de uma doença renal aguda. O que se deve saber é que ela tem progressão rápida e ela está relacionada com a isquemia. Ela vai levar à azotemia, que é o alto nível de creatinina e ureia no sangue, que vai refletir em uma lesão renal. Por exemplo, um paciente faz tratamento com anti-inflamatório há 1 ano, porque ele tem artrose. Mas ele apresentou uma doença renal aguda. Então já consegue aqui se concluir que a doença renal aguda foi por causa do uso contínuo do anti-inflamatório. Então é importante fazer essas correlações, podendo correlacionar a causa com a doença renal aguda. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Este assunto ainda continua, eu vou fazer outro vídeo, senão vai ficar muito extenso aqui, porque o assunto é muito extenso, tem muita coisa ainda. Vou continuar falando sobre os sinais clínicos, o diagnóstico e o tratamento. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixa o like, ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Eu estou lá no Instagram como @FAAprender. Até o próximo vídeo. Tchau!